Hoje, no nosso curso de HTML completo e profissional, nós vamos aprender sobre a tag base. Basicamente, é uma tag que vai criar um apontamento base para os atributos src ou href, ou qualquer outro atributo que precisa da referência de um local para um arquivo, seja ele do nosso site ou externo de outro site. Então, se você não quer perder esse conteúdo e nem o outro aqui do nosso canal, eu peço que, por favor, você se inscreva, porque aqui no CFB Cursos são aulas de segunda a sexta. Não deixa de clicar no sininho, assim você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. E claro, ajuda o nosso canal. Como que você vai ajudar? Além de seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, lá no Insta e no Face, não deixa de clicar no joinha, porque isso ajuda muito o nosso canal. Então clica agora, clica aqui no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer para o final. Então agora vamos para a aula, vamos praticar e aprender sobre a tag base, é logo depois da vinheta. Roda aí! Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos para a prática e hoje vamos falar sobre a tag base. Bastante simples aí e interessante, uma tag que tem uma funcionalidade bacana aí que vai ajudar em alguns momentos, vai facilitar em alguns momentos aí. Eu tenho certeza que muita gente não conhece a tag base. Vamos lá então? Já estou com o código preparado aqui da aula de hoje, aula 12, e eu também já tenho alguns outros arquivos. Essa pasta aqui eu posso deletar, tá? Eu já tenho aqui a pastinha thumbs, que eu copiei as thumbs das aulas e colei aqui até a aula 10, certo? As thumbs aqui que nós vamos utilizar. Já tenho um arquivo sobre, que é o conteúdo que nós produzimos na aula passada, sem o arquivo de estilo, certo? E vamos à aula 12, que é a aula de hoje. Beleza, o que eu quero fazer aqui? Vamos lá, vamos entender a funcionalidade da tag base. Basicamente, eu vou especificar um caminho base de procura dos arquivos que eu posso utilizar nos parâmetros href ou src. Sempre que eu quiser apontar alguma tag, apontar para algum arquivo externo ou um link ou uma imagem, por exemplo, eu tenho esse facilitador do caminho, que seria a tag base. Então, eu vou especificar um caminho básico, ok? De onde estão os meus arquivos, onde está a página. Eu posso fazer uma base para um álbum de fotos, para as imagens e por aí vai, para onde eu quiser. E sempre que eu quiser utilizar esses arquivos, o caminho fica mais simplificado, porque ele já foi definido como um caminho base, um caminho padrão. Então, vamos às definições da tag base. Primeiro, ela não tem display, então o display dela é none, certo? É sem display. Categoria, ela está na categoria de metadados, então uma tag que vai ser utilizada dentro do head, ok? Não é uma tag de body, então ela não é de fluxo, ela é metadados, ela vai ser utilizada dentro do head. Ela é contida aqui, ó, pelo head, certo? Então ela só pode ser utilizada dentro do head e ela não tem filhos. Isso significa que ela não é uma tag que precisa ser finalizada, não precisa ser fechada, igual a tag título, por exemplo, a tag head, a tag style, a tag body, a tag HTML, como a gente tem aqui. Beleza? O Done Interface, olha só, estou mostrando aí, estou exibindo o Done Interface e a gente nota que ele é uma interface do tipo HTML base element, ok? Aonde nós temos dois parâmetros, dois atributos disponíveis, o href e o target. O href é para a gente indicar o caminho básico, o caminho base, certo? Da tag. E o target para a gente indicar onde as páginas que usam esse caminho vão ser abertas. Se vai ser aberta como um target blank, selfie ou algum frame que eu tenha definido. Então, esses são os dois únicos atributos pertencentes à tag base, fora os atributos globais, ok? Que toda tag vai utilizar aí. Mas aqui nem faz sentido, né? Porque é uma tag que não tem display,
e é uma tag de metadados que fica dentro do head. Então vamos lá, vamos colocar aqui a tag base. Outro detalhe, a gente não usa mais de uma base dentro da nossa página. Então nós vamos ter uma base só e preferencialmente ela vai ser a primeira coisa que nós vamos utilizar. Tá certo? Primeira tag que nós vamos configurar. O grande detalhe, ela tem que ser configurada dentro do head, obviamente, mas dentro do head antes de alguma outra tag que utilize algum caminho. Ela não precisa ser a primeira, ela pode ficar abaixo de título, por exemplo, porque título não usa caminho, não usa link para nada, tá bom? Mas não faz mal nenhum se a gente configurar a tag base em primeiro lugar. Então vamos aos parâmetros. O mais importante é o href, ok? Que eu vou definir o caminho base. No nosso exemplo aqui da aula de hoje, eu vou definir o caminho base sendo a pasta thumbs, para vocês entenderem a questão do facilitador da tag base, ok? Então vamos lá, simplesmente vou colocar aqui o nome da tag. Então a partir de onde eu estou, que é o meu root, a raiz, eu vou colocar o nome da pasta que eu quero definir. Se eu quiser colocar uma URL, um caminho relativo aqui, o absoluto, http www.cfbcursos.com.br. A partir desse caminho, a partir desse local, os links vão ser referenciados. Se eu criar um link aqui, ó, ahref igual cursos.html, automaticamente esse link cursos vai apontar para esse site, e a partir desse site ele vai procurar a página cursos. A partir desse endereço ele vai procurar o arquivo cursos.html, tá? Então nesse caso eu estou definindo que esse endereço http://www.cfbcursos.com.br é o meu endereço base, é o meu local base. Qualquer link ou imagem referenciado com src, ele vai procurar nesse endereço. Qual que é o facilitador nesse caso? Eu criei um link para a página cursos, eu não preciso colocar todo o caminho completo ali. Sem a tag base, eu teria que definir tudo isso aqui, tá certo? Ok? Bom, só que eu quero fazer a bases aqui na aula de hoje apontando para a pasta thumb. É essa pastinha aqui, thumbs, né, com S, é essa pastinha aqui. Então, thumbs. E vamos ver aqui, vamos inserir uma imagem, img src, ok? E pela imagem, eu quero inserir a primeira imagem aqui, ó, essa primeira thumb aqui, ó. Vamos copiar o nome dela, vou colar aqui no src, salvando, abrir o nosso arquivo e vocês vão ver que automaticamente a imagem já foi inserida. Então notem que eu não precisei indicar o caminho completo. Se a gente remover a tag base, vamos recortar aqui, salvar, atualizar. Agora vocês vão ver que ele não vai encontrar a imagem, tá vendo? Por quê? Porque a partir desse momento ele procura esse arquivo aqui na raiz, aonde está o arquivo aula12.html, tá certo? Então vocês já viram aqui a tag base funcionando. Vamos fazer um estilo aqui, vamos criar uma classe que eu vou chamar de thumb. Thumb, simplesmente colocar aqui por enquanto a largura 200 pixels, 200 pixels. Depois a gente faz outras configurações e vou adicionar aqui a class thumb para a nossa imagem ficar pequenininha. Beleza, ok. E a partir daqui eu posso inserir as outras. Então Ctrl C, Ctrl V até das 10 aqui. Nem contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? F5. Então aí as 10 imagens. Então notem aí que novamente, né, alertando aqui, eu não precisei especificar o caminho, porque a minha base já está especificando que esse é o caminho padrão. Mas agora tem um detalhe importante. Veja bem, eu vou criar aqui, após as imagens, eu vou criar um link, href, para esse arquivo aqui, ó. Veja bem, sobre
.html. Então, href sobre .html e vai ser o texto sobre, a palavra sobre. Um detalhe aqui importante, onde vocês imaginam que esse sobre vai sair? Embaixo das imagens ou ao lado das imagens? Respondendo aqui, ó, respondam aí. Agora eu vou pressionar F5 e vocês vão ver que o sobre vai sair ao lado das imagens. Por quê? Porque nenhum desses elementos, tanto o IMG quanto o A, são elementos do tipo block. Eles têm o display inline. E se eu quiser fazer com que o sobre desça para a linha de baixo, aí nós temos que usar um outro elemento, uma outra tag ou um outro artifício. Eu vou explicar isso posteriormente, certo? Para ele para o sobre descer para baixo. Eu não vou falar agora na aula de hoje, porque vai ter uma aula específica sobre essa tag e sobre esses outros artifícios que nós podemos. Então, veja bem, o que eu quero mostrar na aula de hoje é isso daqui, ó. Vou clicar no link e vejam que ele não vai encontrar o arquivo. Tá vendo? Não encontrou, arquivo não encontrado. Mas por que que ele não encontrou? Porque nós definimos a nossa base sendo a pasta thumbs. Olha aqui. Então, ele está procurando o arquivo sobre na pasta thumbs. E aí ele não vai encontrar. Então, o que que eu tenho que fazer? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter nesse caso? Eu usei a tag base para me identificar, me referenciar à pasta de thumbs, para facilitar para mim. Mas nesse caso aqui, houve um problema. Então, o que que eu tenho que fazer? Já que eu estou apontando como base para a tag thumbs, para a pasta thumbs, que é uma pasta que está acima da raiz, eu tenho que indicar nesse caso aqui que eu quero voltar um nível na minha estrutura, na minha árvore. Então, para a gente voltar, é o dois pontos barra. Veja bem, salvei, atualizei. Quando eu clicar no sobre agora, ele vai encontrar, porque a partir do thumbs ele voltou uma estrutura, uma pasta na árvore e voltou para a raiz. Certo? Olha aqui, ó, a raiz de novo dentro da aula 12. Então, ele encontrou o arquivo sobre e abriu normalmente. Então, é um detalhe importante que a gente tem que observar quando utiliza a tag base. Tá certo? Vamos colocar aqui um target blank. Veja bem, nesse caso, vamos dar um F5 aqui, essas imagens são inseridas com a tag img. Ok? Mas e o sobre aqui? Quando eu clicar no sobre, olha o que vai acontecer. Ele abriu em uma pasta diferente. Uma aba diferente. Ok? Ele encontrou o arquivo, que ele voltou na estrutura de diretórios, mas ele utilizou o padrão de target do base. Por isso que ele abriu uma janela, uma aba separada. Beleza? Atenção aí. São os dois únicos parâmetros, né, do base, o href e o target. Se para esse elemento eu quero especificar que ele seja aberto na mesma janela, aí eu trabalho com o target inline, certo? E eu coloco aqui target self. Então, a partir desse momento, ó, F5, o sobre não abre em uma nova aba. Somente o sobre aquele link abre na mesma janela. Se eu criar um outro link e não definir o target, então veja bem, eu tenho sobre 1 e sobre 2, ok? Vamos dar um espacinho aqui, ó, sobre 1 e sobre 2. O sobre 2, vamos tirar, já ia dar problema, né? Vamos tirar o target aqui, ó. O sobre 1 abre na mesma aba, ok? E o sobre 2 abre uma nova janela e uma nova aba. Simplesmente porque aqui eu não redefini o target, não tem a definição inline do target aqui. Tudo bem? Então, essa é a tag base. Tem essa funcionalidade da gente especificar a URL base, especificar o caminho base do nosso site para as tags src e href. Qualquer lugar que for necessário a gente consultar, a gente indicar um arquivo externo, a tag base vai servir, tá bom? Então esse aí foi o conteúdo da aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever e de clicar no joinha, porque é isso que ajuda o nosso canal,
tá bom? Então clica lá no joinha, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo também. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.